Boa noite, gente! Meu nome é Micaela. Hoje eu vou fazer a continuação do livro A Mente Bem Treinada. Eu gravei o primeiro vídeo falando do 0 aos 3 anos, o segundo dos 3 aos 4, dos 3 aos 4 não, dos 4 aos 5, e agora eu vou fazer dos 6 aos 9. Lembrando que essa divisão quem faz não sou eu, é a autora. Eu só tô resumindo, passando para vocês, explicando o livro delas. Então vamos lá. A organização. Elas dividem a organização assim: 3 pastas fichário com anéis de 3 polegadas e colando adesivos para colocar o nome das matérias em cima, papel pautado liso e com furos, cola, tesoura, cartolina, lápis de cor de boa qualidade e adesivos. Leitura é dividida em 2 partes: leitura habilidades, que é como ler, e leitura literatura. Os exercícios de leitura feitos nessa fase são leitura com as cartilhas fonéticas e leitura de livros que ele mesmo escolhe, a criança no caso, que é de 30 minutos, 3 vezes na semana, no mínimo. É claro que se o seu filho quiser ler mais, você não vai falar, não, você não pode ler. Os níveis de leitura. Nível instrucional. O estudante lê pensando na combinação das letras, no som que elas representam e tentando lembrar da pronúncia das palavras. Muitas vezes ele lê uma frase sem saber o significado, pois estava concentrado no som das palavras. No nível instrucional, não há compreensão perfeita do que está sendo lido. Nível equivalente. O estudante compreende a fonética o suficiente para entender o significado. A leitura tende a ser lenta e exige muita concentração. Abaixo do nível. A leitura dos livros com palavras fáceis, simples, que o estudante esteja confortável e à vontade com a leitura. Ou seja, na primeira, o estudante ainda não está adaptado com a leitura, ou seja, ele tem ainda que associar a palavra ao objeto, ao som. Então é uma leitura bem pausada, muitas vezes ele não entende aquilo que ele está lendo. E no nível equivalente, ele já entende um pouco, mas ele precisa de muita concentração e uma leitura bem lenta. E abaixo do nível seria a leitura mais fluida, né? Uma leitura mais dinâmica, mas os livros lidos são pequenos, simples, com palavras fáceis. Isso porque eu tô falando de 6 a 9 anos, mas para os 6 anos, mas tem criança aos 9, eu trabalho em escola que ainda lê dessa forma. Literatura. Livros são uma forma de deleite e informação. Não transforme a literatura num fardo. Eu anotei essa opinião da autora, por quê? Porque tem muitos pais que obrigam os filhos a ler. Mas acontece que existe uma coisa chamada vocação. Se seu filho não tem vocação para as letras, não adianta você colocar ele para ler 200 horas. Ele não vai conseguir. Assim, ele pode até conseguir, mas ele não vai entender nada. Por quê? Porque o limite de atenção dele é curto. Ele tem um limite maior para a área das exatas, da área da natureza. Então, assim, não obriga seu filho a ser aquilo que ele não é, entende? Ele precisa entender o básico. Fora do básico, acabou. O que eu digo como básico? 30 minutos por dia, 3 vezes na semana é o básico, é o que tá na planilha.
Além disso, se seu filho gostar de letras, deixa ele ler mais. Se ele não gostar, não fique insistindo, entendeu? No final da 4ª série, a criança deve ler rápida, fluente e habitualmente. Preencher a mente da criança, que é aquilo que a gente deveria fazer, preencher a mente da criança com histórias de todos os tipos. Mitos, lendas, histórias clássicas, biografias, grandes acontecimentos da história. Divisão da pasta Fichário de Literatura. Minhas leituras. Registro da literatura que a criança leu e gostou, ou que você leu para ela e ela gostou. Exercícios de memorização, ou seja, poesia, ou talvez um salmo, alguma coisa assim. Divisão do conteúdo por materiais e séries. Antiguidade. 500. Aqui, eu vou falar sobre a divisão que a autora faz da história. Não estou falando que é assim, mas a autora fala dessa forma. 5.000 a.C. até 400 depois de Cristo é a antiguidade para ela. E ela cita alguns livros que você pode ler para ensinar a antiguidade na literatura, porque ela frisa muito isso, que literatura e história é muito similar, bem similar mesmo. Aí aqui tem Bíblia, Homero, mitos gregos e romanos, fábulas de Esopo, Platão, Aristóteles, mitos egípcios, histórias folclóricas, indianas e africanas, e chinesas e japonesas, poesia chinesa e japonesa antiga, Virgílio, contos de fada ingleses, irlandeses e galeses. Isso daqui é para a 1ª série, desculpa, gente. Isso aqui é para a 1ª série, para a 5ª série e para o 1º ano do ensino médio. Por quê? Porque o ensino no livro, ele é classificado como circular. Muita gente usa o método linear, mas no ensino clássico, geralmente é usado o método circular. Por quê? Porque o aluno pega uma informação aqui e ela aprende bem, e depois ela vai e encontra de novo essa informação depois para ler mais aprofundado. Segunda série, 6ª série, 2º ano do ensino médio. De 400 depois de Cristo a 1600 depois de Cristo. Aí aqui tem Santo Agostinho, São Francisco de Assis, São Nuno de Santa Maria, Santa Joana d'Arc, Santo Inácio de Loyola, São José de Anchieta, Leão Magno, São Pedro Fabro, Beowulf, Robin Hood, A Rainha das Fadas, Gregório I, Shakespeare, Dante, São Pio V, Thomas Malory, A Morte de Arthur, Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero, São Thomas More, João Calvino, Erasmo de Roterdã, isso aqui eu já falei, desculpa, Sir Thomas White, Santo Tomás de Aquino, John Knox e René Descartes. 3ª série, 7ª série e 3º ano do ensino médio. Renascença tardia até o início do período moderno, de 1600 a 1850. John Milton, Robinson Crusoe, Viagens de Gulliver, Mártires de Compiègne, desculpa, é francês, eu não sei. Contos de fadas franceses, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jane Austen, Irmãos Grimm,
Charles Dickens, William Ward, não sei. Eu vou colocar para vocês no Instagram a foto, tá, gente? William Blake, Robert Browning, Edward Lear. Bom, tem muitos, eu não vou ler todos porque realmente é muito. E tem também quarta série, oitava série e quarto ano do ensino médio, porque eles colocam aqui até o quarto ano do ensino médio, que é o período moderno, que é de 1850 até o presente. Após as leituras, o que você tem que fazer? Pedir que a criança conte o enredo da história que foi lida, faça perguntas sobre o livro, escreva resumo do livro e peça a criança para ler na primeira e na segunda série. Na terceira e na quarta série, elas que escrevem. Peça a criança que faça um desenho da parte que gostaram mais do livro. Memorização. A criança deve memorizar um poema ou um discurso e deve recitá-lo para você uma vez por mês, no mínimo. Faça com que pratiquem em frente ao espelho ou para ursinhos, boneca, e desenvolva na criança a habilidade dela falar em público. Quando o poema ou o discurso tiver sido memorizado e recitado de modo satisfatório, escreva-o ou peça para a criança escrever. Depois disso, acrescente-o na sessão de exercícios de memorização. Aumente a plateia sempre que possível. Tio, avô, pais com certeza estão na plateia, né? Mas irmãos. Ortografia. Transformar regras de leitura em regras de escrita. Sabe aquelas cartilhas que a gente tinha, que a gente pegava antes de ler o livro, sabe? O M vem antes do B. Então, pega isso e já transforma em regras de escrita, porque também são regras de escrita, mas você vai adicionar mais porque na ortografia tem mais regras. Revisar as regras de cartilhas fonéticas, acrescentar novas regras aplicadas à escrita. Gramática. O estudo precoce da gramática é um modo de evitar relutância na redação nas grades intermediárias, ou seja, tem muita gente que fala, não vou ensinar gramática não, mas a gramática é importante. Por que é importante gramática? Porque ela ajuda a criança a ter pelo menos uma base antes de entrar nas grades intermediárias, que ela pode estar vendo coisas mais complexas. Exemplos: uso da vírgula, pontos, conceitos de frase, substantivos. Primeira, segunda grade de 15 a 20 minutos. Terceira e quarta grade de 30 a 40 minutos diário. Ler definições até que as tenha memorizado, fazer exercícios orais, ditado, copiar palavras e textos que ele goste, exercícios no livro. Escrita, caligrafia, copiar, ditado. É importante compreender por que você se concentra em cópia, ditados e narrativas ao invés de redações e relatórios de leituras de livro. Primeiro, o escritor traduz uma ideia em palavras, só depois assenta essas palavras no papel. A autora, ela defende também a ideia de que primeiro você adquire conhecimento para depois formar opinião. Então, ela diz que é melhor as crianças nas grades mais inferiores escreverem opiniões, escreverem textos que já existem, ao invés de escrever textos da mente deles. Por quê? Porque, na opinião dela, isso vai ajudar com que eles formem uma opinião mais, digamos, madura. Eu não sei se é exatamente isso,
né, que ela quis dizer, mas pelo que eu li é isso. E sim, elas sim podem fazer textos da mente delas, mas copiar um texto com certeza é melhor, na opinião dela. Progressão do copiar-te para o ditado. Apresentar para a criança uma história, leia, pergunte sobre o texto. Aí aqui tem as perguntas que a gente pode fazer. Quem é o personagem principal? Sobre o que era o texto? Qual foi o acontecimento mais interessante? Ele responderá oralmente, frases completas. Dê para ele copiar o que você escreveu, né? Enquanto ele responde, manda ele copiar as respostas dele. Por volta da terceira série, ao invés de dar a folha com a resposta para ele copiar, você irá ditar. Matemática. O que a criança precisa saber até o final da quarta série? Primeira série, operações matemáticas básicas. Segunda série, memorização de fatos matemáticos. Terceira série, matemática conceitual. Explica o porquê da conta ser daquela forma, conceitos e fórmulas base. Quarta série, matemática procedural. Fazer contas, aprender regras e o motivo delas, usar manuseáveis, problemas simples e tabuadas. Você pode escolher um programa de matemática que você ache melhor, que irá te ajudar nesse período. Ou seja, você vai lá em algum site ou em algum lugar e você pesquisa programas de matemática da primeira série. Aí vai estar lá subtração, adição e outras coisas. Tem vários lugares, o mais famoso de todos, claro, é o da BNCC, gente, mas eu não recomendo. Mas vocês fazem aquilo que vocês quiserem. História e Geografia. Período. Antiguidade, Idade Média, início da Renascença, Renascença tardia, início do período moderno, moderno. E aqui tem exatamente o que estudar. Eu vou botar a tabelinha para vocês por foto no Instagram. Material para História e Geografia. Pasta fichário 3 polegadas, 3 anéis, 4 divisões. Primeiro, Antiguidade, Idade Média, início da Renascença, Renascença tardia, início do período moderno, globo terrestre, ou você pode também usar o mapa, o molde da Terra plana, se você acredita que a Terra é plana, mapa de parede e atlas. Não riem da minha cara sobre a Terra ser plana. Como estudar história? Leia o material enquanto a criança acompanha a leitura. Ele também pode alternar a leitura de parágrafos com você. E a partir da terceira grade, ler sozinho. Grade é série, gente. Faça uma página de narração depois que o seu estudante de primeira ou segunda grade contar de volta para você o que acabou de ler para ele. Escreva a versão dele em papel. A partir da terceira série, a criança pode registrar a sua própria narração. Peça à criança que faça um desenho ilustrativo do que acabou de ler ou peça que pinte uma figura relacionada à história. Localize a área geográfica em questão em um globo terrestre ou mapa e pinte o local no mapa em preto e branco. Leia livros sobre o tema para se aprofundar. Dicas. Não se limitar a livros que ele possa ler. Bons livros, faça com que ele leia também livros avançados, se ele gostar do tema, né? Não só aqueles que têm figura, né? Essas coisas assim. E sempre quando você escolher o livro, explique o porquê que você escolheu aquele livro também. Memorização
em História e Geografia, datas, personalidades, guerras, discursos, invenções, documentos que mudaram a história e eventos. Os mais importantes, né? Não todos, coitada da criança se for todos. Aí aqui tem um cronograma de estudo, também vou disponibilizar no meu Instagram. Ciência, de 2 a 3 horas por semana. Será dividida da primeira à quarta série em Biologia, Animais e Pessoas, Química, o modo como os elementos trabalham juntos, Ciências da Terra e Astronomia, Terra e Céu, Física, Leis. Tem também Tecnologia e Engenharia, caso você queira adicionar também. Como estudar ciência? Leia você ou a criança de forma alternada o conteúdo do livro, da mesma forma que os outros, só que com ciência. Projetos, explorações práticas no mundo, por exemplo. Observar algo na lente do microscópio e descrever o que viu. Observar ou ler sobre a formação de nuvens, motores em movimento. Projeto de construção de uma máquina. Observar animais, passarinhos, etc. Medição de registro de precipitação durante a semana ou mês. Quanto tempo demora para mofar o pão? Observe as estrelas do céu a olho nu ou com um telescópio. Criação de limo, criação de um mapa salino de uma placa tectônica. E você tem um relatório que na terceira e na quarta grade que o aluno tem que fazer, que é o que usamos, o que fizemos, o que aconteceu, o que aprendemos. Pergunte também como, porquê, o que, quando, qual. Aqui tem algumas tabelas de conteúdo que eu fiz. E tem também aqui algumas matérias opcionais também que fui eu que adicionei, que são música, história da música, no caso, instrumentos, arte, desenho, pintura, e são, na verdade, optativas, na minha opinião. Línguas também, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, mandarim. E é isso, gente. Ficou um vídeo um pouquinho extenso, porque eu acabei falando tudo, mas é disso que a gente gosta, a gente quer tudo mesmo. Então, pessoal, deixa o like ou o coraçãozinho e tchau!